E aí, galera do primeiro ano, vamos continuar aqui os nossos estudos. Na aula de hoje nós falaremos do terceiro grupo de substâncias inorgânicas, que são os sais, e depois a gente vai relacionar esse tipo de substâncias, os sais, com as duas que nós estudamos anteriormente, que são os ácidos e os hidróxidos. E a relação é feita então por essa tal de reação de neutralização. Então, vamos começar. O que são os sais? Galera, os sais, em muitos aspectos, eles vão se parecer aos hidróxidos. Por quê? Porque eles vão ser substâncias iônicas, formadas pela combinação de um cátion, que é um positivo, com um ânion, que é o negativo. Inclusive, pessoal, quando eu falo cátions e ânions, vocês vão utilizar tabelas que estão presentes no livro de vocês. Na nossa última aula, eu comentei com vocês sobre a tabela de cátions que a gente utilizava nos hidróxidos, né? E no caso de sais, além da tabela de cátions, que são aquelas duas que estão na página 209, vocês também vão utilizar uma tabela de ânions que está na página 204 do livro de vocês. Ok? Então, para hidróxidos, vocês precisam dos cátions, e para os sais, vocês precisam dos cátions e dos ânions, certo? Turma, os sais, por essência, eles são compostos iônicos. Por quê? Porque eles vão ter a combinação de um positivo, que perdeu elétron, com um negativo, que ganhou elétrons. Mas vai ter alguns sais que, além da ligação iônica, também vai ter ligação covalente. Igual o que aconteceu na nossa última aula de hidróxidos, né? Você tinha uma ligação covalente de um elemento compartilhando elétron, ao mesmo tempo que você também tinha ligação iônica de um dando elétron e o outro recebendo. Tá? Não vão ser todos que vão ter ligações covalentes, mas alguns sais terão. E, como eu também comentei no caso dos hidróxidos, pessoal, o que prevalece é a característica de composto iônico. Os sais, eles vão possuir todos eles características de compostos iônicos. E bem, para a gente entender como que funciona essa questão dos sais, eu já vou mostrar como que se faz a fórmula e também como que funciona a questão de nome. Galera, quando a gente faz a fórmula de sal, a gente junta um cátion, que é um positivo, com um ânion, que é negativo. Na hora de dar nome, eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar o nome do ânion na frente, seguido do nome do cátion, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, cloreto de sódio, como que eu escrevo a fórmula? Isso aqui é o nome de um sal e eu quero saber qual é a fórmula. Eu vou procurar, então, no meu livro, na página 204, na tabela de ânions, o que é cloreto. E se vocês fizerem isso, vocês vão achar lá na tabela de vocês o Cl-. Isso, então, é um cloreto. Depois vocês vão procurar na tabela quem é o cátion sódio, na página 209, e vocês vão descobrir, então, que o cátion sódio é o cátion Na+. E, pessoal, eu inverti aqui por quê? Porque na fórmula é positivo, depois negativo, apesar de no nome ser o contrário. E aí, para a gente fechar essa fórmula, nós vamos usar aquela regrinha dos compostos iônicos, que é aquela regrinha na qual a gente inverte os números. Então, o 1 do sódio vem para o cloreto, o 1 do cloreto vai para o sódio, o que leva então a gente a determinar que a fórmula desse sal é Na1Cl. Esse é o cloreto de sódio. Esse sal, como eu já havia comentado com vocês, ele é o sal que vocês conhecem como sal, o sal de cozinha, o tempero, tá? Só que, pessoal, quando a gente fala de sal na química, sal é um grupo de substâncias bem vastas, existem centenas e centenas de sais. Um deles a gente usa como tempero na cozinha, que é o cloreto de sódio. Os outros vão ter outros usos, tá? Muitos deles, inclusive, você não pode colocar no seu alimento, porque muitos deles vão ser tóxicos. Ok? Então, a palavra sal na química é um grupo bem vasto de substâncias diferentes. Bem, vamos determinar a fórmula de outro sal, o fluoreto de cálcio. E aí, na tabela de ânions, vocês vão procurar quem é o fluoreto
e o fluoreto é F-. Depois vocês vão procurar quem é o cálcio. O cálcio é o cátion Ca2+. E aí nós vamos usar aquela nossa regrinha de inverter, né? O 2 do cálcio vem para o fluoreto, o 1 do fluoreto vai para o cálcio, e nós vamos ter então a fórmula de 1 cálcio e 2 fluoretos. Então nós teremos o CaF2, fluoreto de cálcio. Sulfeto de alumínio. Olhando na tabela de ânions, sulfeto S2-. Alumínio, vocês vão ter que procurar na tabela de cátions, ok? E o alumínio é o Al3+. Feito isso, nós iremos inverter os números. O 3 do alumínio vem para o sulfeto, o 2 do sulfeto vai para o alumínio, e nós chegaremos então à nossa fórmula de 2 alumínios, né? Al2 e 3 sulfetos, S3. A partir desse slide, a gente vai começar a ter algumas novidades. Então, vamos lá. Pessoal, o próximo caso é o nitrato de cobre. Primeiro passo é procurar o que é nitrato. E aí vocês vão descobrir que o nitrato ele é o NO3-. Tá? Então, pela primeira vez, eu estou trazendo para vocês um ânion composto, que é um ânion formado por vários átomos. No caso do nitrato, você tem um átomo de nitrogênio e 3 de oxigênios. As ligações, tá, entre o nitrato e o oxigênio são ligações covalentes. E o cobre 2 é o cátion. Eu tive que colocar esse número aqui porque, galera, como nós estudamos na última aula, quando o cátion for de carga variável, na hora de dar o nome você tem que indicar qual deles que é. No caso aqui é o cobre 2. E aí o que nós faremos? Nós inverteremos os números, correto? Nós vamos ter então um cobre e 2 nitratos. A fórmula do meu composto vai ficar Cu. E como que eu represento 2 nitratos? Eu vou adotar, pessoal, a mesma estratégia que nós adotamos nos hidróxidos, que é utilizar os parênteses. Então, nós temos o nitrogênio fazendo ligação covalente com 3 oxigênios. Tá? Isso fechou uma estrutura chamada de nitrato. Só que, no caso do nitrato de cobre, eu preciso de repetir essa estrutura 2 vezes. Então, para eu saber que a estrutura é 1N3O e que ela se repete 2 vezes, eu coloco a fórmula NO3 entre parênteses 2. Correto? E se eu for fazer o nitrato de cobre 1? O nitrato, a gente acabou de estudar, é o NO3-. O cobre 1 é o cobre mais. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter um de cada, né? Eu vou mandar um para lá, um para cá. Então, eu vou ter um cobre e um nitrato. Como é um nitrato só, eu mantenho a fórmula NO3 e eu não preciso de parênteses, né? Porque é um só. Fosfato de magnésio. Procura na tabela de ânions o que é fosfato. Fosfato é PO4 3-. Magnésio é o cátion Mg2+. Nós iremos agora, então, inverter os números. 2 para lá, 3 para cá. E chegaremos, então, à nossa fórmula, que são 3 magnésios, Mg3, e 2 fosfatos. Como o fosfato ele é um ânion composto, né, por vários átomos, você vai colocar o PO4 entre parênteses 2. Então, essa é a fórmula do potássio de magnésio. Próximo caso, sulfato de bário. Sulfato é o SO4 2-, enquanto o bário é o Ba2+. Eu coloquei esse exemplo para relembrar uma coisa muito importante para vocês, que nós estudamos lá nas ligações iônicas. Galera, quando os números eles são iguais, antes da gente inverter, nós temos que simplificar. Então, nós vamos colocar aqui 1 e 1. E é obrigatório fazer isso, certo? Então, quando os números forem iguais, a gente simplifica.
Então, eu vou inverter 1 e 1 para cada lado, o que leva a gente a ter a fórmula do nosso composto formada por um bário e um sulfato. Como é um sulfato só, eu não preciso de parênteses. Sulfeto de amônio. Fiquem muito atentos que tem ânions com nome bastante parecidos, tá? Por exemplo, sulfato, sulfeto, mudou só a vogal, mas é um ânion diferente, tá? Existe sulfato, existe sulfeto, existe sulfito, ok? E o sulfeto, por exemplo, a fórmula dele é S2-, tá? É uma fórmula bem diferente do sulfato. Então, o sulfeto de amônio, teríamos que procurar o cátion amônio. E, pessoal, o amônio, ele é o único cátion composto, né, por vários átomos. Você tem um átomo de nitrogênio e 4 de oxigênio. E o resto mantém-se a mesma coisa, inverte, né, 1 para lá, 2 para cá. E nós chegaremos, então, à fórmula com 2 amônios. Como o amônio ele é composto, eu coloco ele entre parênteses e um sulfeto. Lembrando que sempre deve se manter o positivo na frente, ok? O exemplo 1, agora a gente vai fazer o contrário do que nós fizemos. O que nós fizemos aqui? Ó? Eu dei o nome e determinei a fórmula. Nesse exemplo 1, nós temos a fórmula e eu quero tentar determinar o nome. Para a gente fazer isso, pessoal, nós temos que descobrir quem é o cátion e quem é o ânion. Então, por exemplo, no caso do CaSO3, se vocês procurarem nas tabelas de cátions e ânions, o Ca é o cátion Ca2+, e o SO3 é o ânion SO3 2-. Tá? Na hora de nomear, eu vou procurar o nome disso aqui. Pessoal, SO3 chama-se sulfito. E Ca é o cálcio. Então, o nome desse sal é o sulfito de cálcio. A LNO3, aqui ficou faltando um negocinho, tá? Essa fórmula estava errada. Então, deixa eu corrigir aqui, pessoal. A fórmula correta é LNO3, entre parênteses 3. Ficou faltando um númerozinho ali, ok? Bem, o cátion que nós temos aqui é o alumínio 3+, o ânion é o NO3-, que inclusive é o ânion que nós já usamos, e o NO3- chama-se nitrato, e o Al3+ é o alumínio. Fechou aqui. CuSO4. Esse caso é um caso interessante. O Cu é o cobre. Quando vocês forem procurar, vocês vão descobrir, pessoal, que existem 2 cobres. Existe o cobre de carga 1 e existe o cobre de carga 2. Para eu nomear esse composto aqui, eu vou ter que descobrir qual cobre que é, se é o 1 ou se é o 2. Tá? Então, nós temos o cobre acompanhado do SO4, que é o sulfato, que vocês vão procurar na tabela. E, galera, como eu disse para vocês, como que eu vou descobrir se é o 1 ou se é o 2? Tá? Para descobrir se é o 1 ou se é o 2, eu recomendo você testar as duas possibilidades, igual eu estou fazendo aqui. Ó. Então, se eu fizesse com cobre 1, nós inverteríamos aqui, né? E nós chegaríamos a um composto com a fórmula contendo 2 cobres e 1 sulfato. E aí, se você olhar aqui, não é o caso desse exemplo. Tá? A fórmula que eu cheguei é diferente da que eu tenho aqui. Agora, caso eu fosse fazer o de baixo, como as cargas são 2, né? Eu vou simplificar aqui, ó, 1 e 1. Simplificando as nossas cargas, agora a gente vai inverter, 1 para lá, 1 para cá, e nós chegaremos então à fórmula de Cu de 1 cobre e 1 sulfato. Ok? Então, essa fórmula bateu, não bateu? Tá? Então, o nome desse composto aqui é o sulfato de cobre. Qual cobre que foi usado nesse exemplo aqui? O cobre de carga 2. Como o cobre ele tem carga variável, eu sou obrigado a colocar aqui, ó, cobre 2. Se eu esquecer desse 2 aqui, está errado. E o item de cima, a gente já acabou fazendo aqui, né?
O item de cima é o sulfato de cobre 1, porque o item de cima é a fórmula quando a gente utiliza o cobre de carga 1. Fechamos essa parte aqui. Agora nós vamos falar sobre neutralização, revisando algumas coisas das aulas anteriores. Pessoal, quando nós falamos sobre ácidos, tá? Nós discutimos que ácidos são todas aquelas substâncias que quando você joga em água, elas acabam liberando cátions H+. Ok? Então, na verdade, um ácido ele sempre vai ser a combinação de H+, com ânions que vão sendo formados conforme esse ácido for ionizando. Os hidróxidos, que é o nosso assunto da última aula, era a combinação do cátion com o ânion OH-. Certo? E por que eu estou falando sobre ácidos e hidróxidos? Lembrando que hidróxidos também podem ser chamados de bases. Galera, essas duas substâncias elas são consideradas opostas entre si, ácido e hidróxido. E qual que é o motivo delas serem consideradas opostas? É porque um anula o efeito do outro. Na prática, significa dizer que um reage com o outro. Então, se eu misturar um ácido com um hidróxido, eu vou ter uma reação química. Essas duas substâncias vão deixar de existir, formando uma substância nova. Certo? Então, isso explica, por exemplo, que se você tem um sistema ácido, né, e essa acidez está te atrapalhando, você utiliza um hidróxido para consumir, para acabar com esse ácido. E é isso que a gente vai entender na tal da reação de neutralização. Galera, eu vou misturar um ácido com hidróxido. Lembrando, o ácido ele é a combinação de um H+, com algum ânion qualquer, uma parte negativa qualquer. E o hidróxido ele é a combinação de um cátion positivo com um ânion OH-. E eu estou comentando isso para vocês porque quando vocês misturam os dois, o H+, pessoal, ele resolve, ele acaba interagindo com o OH-. E a combinação de H+ com OH-, tá, forma água, H2O. Vocês concordam? Se eu juntar um H+ com um OH-, eu vou ter dois Hs e um O neutro. Eu vou ter água. Certo? Então, quando eu misturo ácido e hidróxido, eu formo água. Só que aí você pergunta, ó, nesse processo, acabou que ficou sobrando um ânion e um cátion. Esse ânion e esse cátion, né, esse positivo e esse negativo, eles também vão se juntar, né, formando, então, uma combinação de um cátion mais um ânion. E, pessoal, combinação de cátion e ânion é algo que nós acabamos de estudar. É o sal. Então, a conclusão que eu posso tirar aqui é que quando eu misturo um ácido com hidróxido, eu vou ter uma reação química na qual eu estarei formando um sal e água. Esse grupo de substâncias que nós acabamos de estudar, conhecidas como sal, é o produto, tá, de uma mistura de um ácido com uma base. Certo? Explicado isso, vamos tentar fazer com ácidos e bases de verdade? Por exemplo, se eu misturar o ácido clorídrico, HCl, com hidróxido de sódio. Qual que é o segredo para fazer isso? Bem, nós estudamos que o ácido ele sempre vai ter H+, e a base sempre vai ter OH-, sempre. Tá? No caso do ácido, quem que é o ânion aqui, pessoal? O ânion é o cloreto, é o Cl-. E no caso da base, o cátion é o Na+. E aí, como que eu vou determinar quem são os produtos? Nós sabemos que se eu combinar H+ com OH-, eu terei como produto água, H2O. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Agora, se eu combinar o Na+ com o Cl, o que eu terei? Aliás, essa combinação Na+ com Cl- foi o nosso primeiro exemplo aqui, né? Na+ com Cl-, ó, nós formaremos o NaCl.
Então essa é a reação química. Você mistura ácido clorídrico com hidróxido de sódio, você forma o cloreto de sódio e água. Uma coisa que é bastante importante é prestar atenção se a reação está balanceada. Então, se eu for contar a quantidade de hidrogênios antes da seta, eu tenho 1 mais 1, tenho 2 hidrogênios antes da seta, 2 hidrogênios depois da seta, ok. Eu tenho 1 cloro antes da seta, 1 cloro depois da seta, certinho. 1 sódio antes, 1 sódio depois, ok. 1 oxigênio antes, 1 oxigênio depois. Essa equação já está balanceada, não preciso mexer nela. Fechamos o nosso primeiro exemplo. Agora vamos fazer outros exemplos, galera. Misturando HNO3, conhecido como ácido nítrico, e KOH, conhecido como hidróxido de potássio. Ácido sempre tem H+, hidróxido sempre tem OH-. Quem são os parceiros? Bem, o parceiro do H+ aqui é o NO3-, é o nitrato, e o parceiro do OH- nesse caso é o cátion potássio, K+. E aí a gente vai fazer a combinação. Vou começar pelo sal, tá? Eu vou combinar nitrato com potássio. A gente vai fazer do jeito que nós estamos acostumados, né? Então, como que fica a combinação de K+ com NO3-? Inverte os números, né? Então, passa 1 para lá, 1 para cá. E aí nós chegaremos que o nosso sal tem um potássio e um nitrato, é o KNO3. Feito o nosso sal, o que mais resta para a gente combinar aqui, pessoal? Resta a gente combinar o H+ com o OH-. A combinação de H+ com OH- vai ter como produto H2O. Vamos conferir se está balanceado? Quantos hidrogênios nós temos antes? 1 e 1. Nós temos 2 antes da seta, 2 depois. Fechou. N, 1 antes, 1 depois. Nós temos 3 aqui mais 1 aqui que dá 4. Nós temos 3 aqui mais 1 aqui que também dá 4. E o K, 1 antes da seta, 1 depois, equação balanceada. Fizemos a neutralização desse ácido com essa base, com esse hidróxido. Próximo exemplo. Agora a gente vai aumentando o grau de dificuldade. HCl é a combinação do H+ com Cl-. E hidróxido de cálcio é a combinação de OH com cálcio 2+. Na prática, pessoal, são 2 OHs, né? Porque é CaOH2, mas eu não vou me preocupar com quantidade, não para fazer a reação, não por enquanto. Depois eu me preocupo com isso, né? Se eu juntar esse cátion com esse ânion, eu chego ao hidróxido de cálcio. E aí nós temos que fazer então a combinação do Ca2+ com o Cl, do cálcio com o cloreto. Como que fica essa combinação? Nós iremos então inverter as cargas. O 2 vem para cá, 1 vai para lá. Nós chegaremos então à fórmula CaCl2. Então, esse vai ser o nosso sal formado, conhecido como cloreto de cálcio. E além do cloreto de cálcio, nós teremos a água, que está sendo formada então pela combinação do H+ com o OH-. Agora a gente vai conferir o balanceamento. E esse caso é um caso interessante que vocês vão ver que o balanceamento ele não está ok. De cara aqui você percebe isso pelo hidrogênio. Eu tenho um aqui. E pessoal, são 2 hidrogênios no caso do CaOH2, tá? Porque tudo que está dentro do parênteses multiplica pelo que está fora. Então eu tenho 2 hidrogênios aqui, mais um aqui, dá um total de 3. E depois da seta, eu só tenho hidrogênios na água, eu tenho 2. Então eu vou ter que fazer um balanceamento. E agora, pessoal, para fazer esse balanceamento, eu não vou ficar montando aquele rascunho que nós estamos acostumados. Eu vou tentar fazer direto. Dando uma dica para vocês. Sempre larga o oxigênio por último e o hidrogênio por penúltimo.
Tá? Você vai começar por outros elementos, que não seja nem H nem O. Posso começar, por exemplo, pelo cloro. Antes da seta eu tenho um cloro, depois da seta eu tenho 2. Para resolver esse problema, eu vou colocar um 2 aqui, ó. Eu resolvi o problema do cloro, certo? 2 cloros antes, 2 cloros depois. E o problema do cálcio? Cálcio eu tenho um antes da seta, um depois. O cálcio está legal, resolvido. Sobrou agora o H e o O. Vamos começar pelo H, né? Pessoal, agora eu tenho 2 Hs no HCl, né? E eu tenho 2 Hs aqui no CaOH, dando um total de 4. Depois da seta eu só tenho 2 aqui na água. Eu quero ter 4. Eu vou colocar um 2 aqui. Resolvi o meu problema do H. 4 antes, 4 depois. E por fim, o oxigênio. Galera, tudo que está dentro do parênteses multiplica pelo que está fora. Então, um oxigênio vezes os 2, nós temos 2 oxigênios. No caso aqui da água, 2 vezes 1, 2 também. Tá certo? Balanceamento resolvido. Como eu disse para vocês, esse item ele fica um pouquinho mais difícil porque ele tem que balancear. E aqui está feito o nosso balanceamento, 2 e 2. Ok? O de baixo aqui, pessoal, nós vamos ter o ácido com H+, o hidróxido com OH-. Tá? Quem é o ânion aqui? O ânion aqui é o S2-, conhecido como sulfeto. Pessoal, por que eu sei que é 2-? Porque o ânion você tem que tirar todos os hidrogênios. E lembra que se eu tirar todos os hidrogênios ficam 2 cargas negativas? Tá? Então é o S2-. E o cátion é o Na+. E aí, novamente, faremos a combinação do sulfeto, do S2-, com o Na+. E como que fica, pessoal? Vamos, então, inverter. Teremos, então, 2 sódios e um sulfeto, Na2S. Então, o sal formado é esse aqui, conhecido como sulfeto de sódio. E além do sulfeto de sódio, nós também teremos a combinação de H+ com OH-, que resulta como produto H2O. Lembrando que nós vamos ter que agora balancear a reação. E a dica é largar o H e o O por último. Se eu fosse começar pelo S, um S antes da seta, um S depois da seta. Tá ok, não preciso mexer. Na, um antes, 2 depois. Então, para resolver o problema do Na, vamos colocar um 2 aqui. O problema do Na está resolvido. Sobrou o H e o O. Eu falei para sempre largar o O para o fim, né? Vamos começar pelo H. Pessoal, no H2S nós temos 2 Hs. No NaOH, que está sendo multiplicado por 2, agora nós também temos 2 Hs, né? O NaOH é 1, só que como é 2 vezes isso, 2. Então, nós vamos ter 2 aqui com 2 aqui, nós temos um total de 4 Hs antes da seta. Depois da seta, nós só temos 2. Para resolver esse problema, eu coloco um 2, eu passo a ter 4 Hs, problema resolvido. O O. Aqui, antes da seta, nós temos 2, né? 1 vezes 2 são 2 Os. Depois da seta, 2 vezes 1, 2 também. Resolvido. Fechamos essa última neutralização do slide. E para finalizar, o último exemplo, o exemplo mais difícil, tá? Vocês vão ver que o balanceamento aqui ele vai ficar bem interessante de ser feito, é o ácido sulfúrico H2SO4 com o hidróxido de sódio. Então, H+ do ácido, o ânion aqui, pessoal, é o sulfato. Como são 2 hidrogênios, tem 2 cargas negativas. E o cátion aqui é o alumínio. Como são 3 hidróxidos, são 3 cargas positivas. Vamos, então, juntar o cátion, alumínio, com o ânion sulfato. E também vamos juntar o OH- com o H+. Primeiro, vou fazer a combinação aqui, né? Do alumínio 3+, com SO4 2-. Como que fica essa combinação?
Invertemos, né? O 3 vem para o sulfato, o 2 vai para o alumínio. E nós teremos então a fórmula Al2, entre parênteses, SO4, 3. Então, o sal formado, chamado de sulfato de alumínio, e além do sulfato de alumínio, a combinação de H+, com H-, tem como produto H2O, água. Vamos fazer o balanceamento, começando pelos outros elementos, que não é H nem O. Poderia começar pelo S. Antes da seta, nós temos um S. Depois da seta, nós temos 3 S's. E por que nós temos 3? Porque dentro do parênteses são 1. É um enxofre. Multiplicado pelo 3 que está fora do parênteses. São 3 enxofres. Então, nós temos um enxofre antes da seta, 3 enxofres depois da seta. Resolveremos isso colocando um 3 aqui na frente. Agora sim, 3 e 3. Alumínio. Nós temos um antes da seta e 2 depois da seta. Esse está mais fácil de observar, né? Para resolver o problema do alumínio, colocaremos um 2. Hidrogênio. Pessoal, antes da seta, olha só, aqui nós vamos ter 6 hidrogênios, né? 3 vezes 2, 6. E aqui no caso desse AlOH3, que são 2. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho um hidrogênio dentro do parênteses, que vai multiplicar por 3, tá? E que depois vai ter que multiplicar por 2, porque essa estrutura repete 2 vezes. Então, nós vamos fazer 1 vezes 3 vezes 2, que vai dar 6. Galera, nós temos 6 H's aqui e 6 aqui. O total de hidrogênios é 12 antes da seta. E depois da seta nós temos 2. Se eu tenho 12 antes e 2 depois, a gente resolve esse problema colocando um 6. 6 vezes 2, 12. Hidrogênio está resolvido. E uma coisa que eu vou falar para vocês, para neutralização. Na neutralização, o oxigênio ele acaba funcionando como prova real. Se você fez tudo certinho, tá? Se você montou a fórmula do sal certinho, se você colocou a água, se você fez o balanceamento, a quantidade de oxigênio, ela sempre vai bater no final. Quer ver, Quantidade de oxigênio. 3 vezes 4, eu vou até anotar aqui para a gente não perder a conta. Nós temos 12 oxigênios aqui, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com H. 1 vezes 3 dá 3, vezes 2 dá 6. 6 oxigênios. Ou seja, antes da seta, nós temos 12 com 6, nós temos um total de 18 oxigênios. E depois da seta, bem, nós temos 4 dentro do parênteses, com 3 fora. 4 vezes 3 vai dar 12 oxigênios. E aqui, 6 vezes 1, 6 oxigênios na água. 12 oxigênios mais 6 oxigênios vai dar 18 oxigênios. E como eu havia comentado com vocês, se tudo está feito certinho, a quantidade antes e a quantidade depois é a mesma. Fechamos essa reação de neutralização, que é uma das mais difíceis que tem. Beleza? Em breve vocês vão ter uma atividade na qual vocês terão várias reações de neutralização para vocês treinarem e praticarem como se faz. Fechamos a nossa aula de hoje. Até a próxima, pessoal!